Olá, adolescentes. A paz do Senhor, como vai vocês nessa manhã de domingo na nossa escola bíblica dominical? Então, a aula de hoje é sobre a conquista da terra prometida e sobre o início do ministério de Josué. Então, o texto de hoje está em Josué 1, do versículo 1 ao 9, e nos diz assim, a leitura bíblica de hoje. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, nós oramos a Ti, pedimos que o Senhor possa nos dar nessa manhã, ó Pai, bom ânimo, que o Senhor possa nos dar a condição de nos esforçarmos para avançarmos, Senhor Deus, rumo ao alvo que é Cristo. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar essa aula, que esta palavra fique gravada em nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para a conquista da terra prometida. Josué, antes dele iniciar o seu ministério, ele teve uma experiência marcante com Deus. Antes de iniciar o ministério, ele viu tudo que Deus fez através de Moisés, então ele foi acumulando essas experiências, vai vendo tudo que Deus foi fazendo através do ministério de Moisés. Mas quando Moisés ali falece, quando ele é morto, Josué passa a ter ali uma experiência mais íntima com Deus, uma experiência ali de um líder que foi escolhido por Deus. Então Deus chama ele e fala abertamente, fala audivelmente com Josué, e ele tem ali uma experiência marcante com Deus, ao ouvir a voz de Deus, direcionando tudo o que ele deveria fazer. E você? Você tem experiências com Deus, adolescente? Se você tem experiências com Deus, se você tem uma experiência que marcou a sua vida, se foi recentemente, se já tem muito tempo, não tem importância, escreva. Escreva nos comentários ou escreva no chat. Nós temos essa ferramenta da internet onde nós podemos compartilhar as bênçãos que Deus opera em nossas vidas. Então, comente. Coloque as experiências que você teve, que Deus já falou com você através da palavra, através de um irmão, através de um sonho, ou das experiências que Deus fez você passar, que você pudesse ter um crescimento. Então, aproveite esse momento, vai lá, tecle, coloque as suas experiências para que nós possamos interagir juntos. E Deus, Ele tem um chamado. Assim como Ele teve um chamado para Moisés, assim como Ele teve um chamado para Josué, Ele tem um chamado para você também, adolescente. E para qualquer um irmão, para qualquer um que aceite receber Jesus Cristo no seu coração. Deus, Ele tem um chamado, Ele tem um direcionamento. E onde está esse chamado? Esse chamado, ele está nas Escrituras, ele está na palavra. Através da palavra, Deus te chama para viver uma vida de santidade, uma vida de separação, de obediência, uma vida para você levar a palavra do Senhor, para você cumprir o ID, para pregar o Evangelho, para evangelizar pessoas, para ganhar almas para Cristo. É um chamado para você morar no céu, para você ser um cidadão celestial, um cidadão que não é dessa terra, mas um cidadão do céu. Então, através da Bíblia, Deus nos revela diversos chamados, que nós podemos nos apropriar, tomar posse, né? Não há nenhum problema nisso, falar tomar posse, é porque eu quero que isso aconteça na minha vida, eu quero
ter uma vida de santidade, eu quero ter uma vida de separação desse mundo, eu quero ter uma vida onde eu honre a Deus através da pregação do Evangelho, eu quero ter uma vida onde eu vou morar no céu. Então Deus ele tem esse chamado para você. Mas Deus também nos chama de forma particular. Ele tem um chamado, podemos dizer assim, personalizado, né? Ele chama lá, Marcos, eu tenho um chamado especificado para você, que você vai fazer isso, 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 eu vou usar você desse jeito. Davi, eu tenho um chamado para você assim, assim e assim. Rebeca, eu tenho um chamado para você assim, assim e assim. Então Deus ele tem um chamado personalizado, ele olha para você e ele é um Deus que transcende o espaço-tempo, então ele já sabe se você for obediente a Deus, o que você vai ser lá no futuro. Então ele já chama você com um propósito para você viver uma vida de obediência, agradando a Deus, e para você possa impactar aqui nessa terra e honrar o nome de Deus aqui nessa terra através do chamado que Deus faz à sua vida. E como vem esse chamado? Esse chamado ele pode vir através de um testemunho interior, o Espírito Santo colocando aquilo no seu coração, na sua mente, e ele vai falando com você através de uma sensação interior. Às vezes você está lendo a Bíblia e vem aquela mente, eu podia fazer isso para a obra de Deus, eu podia ler mais, eu podia orar mais, eu podia estudar mais, eu podia evangelizar, ou no meu trabalho, na escola, eu podia chegar no meu professor e falar dessa forma. Não, eu vou seguir para esse caminho aqui teológico, porque Deus tem um chamado para mim nessa área, e o Espírito Santo ele vai alimentando isso no seu coração. Outra forma de Deus chamar é através de uma profecia. Pode chegar alguém e orar por você, entregar uma profecia para você e falar o que Deus quer através da sua vida. Ou às vezes você tem um sonho, às vezes você pode acontecer, uma coisa que aconteceu com Josué, Deus falar audivelmente com você, você pode ter uma visão. Então Deus tem muitas formas de falar especificamente com você, basta você estar sensível e aberto a ouvir a voz de Deus. Então, como falei, Deus tem promessas na palavra, e Deus tem promessas individuais, que Ele vai chamar você especificamente. Mas e você? Como você tem se colocado diante dessas promessas? Porque eu tenho certeza que muitos dos adolescentes aqui dessa igreja já receberam o chamado de Deus para realizar coisas grandiosas, para serem instrumentos na mão de Deus de uma forma espetacular. Mas e você? Como você tem se posicionado frente a esse chamado? Deus te chamou para conquistar diversas coisas, seja na área espiritual, seja na área material, na área financeira, na área acadêmica. Deus te chamou para você ser cabeça e não ser cauda. Deus te chamou para você se posicionar frente a essa sociedade e colocar assim, eu acredito nisso e esta é a verdade. E você falar com propriedade. Deus tem te chamado para você se levantar como uma oposição contra este mundo. E de diversas formas, né? Não existe só uma forma de se posicionar. Existem várias formas em várias frentes. Mas e você? Como você tem agido perante isso? Eu gosto do exemplo que o pastor Luciano Subirá usa, que ele coloca como se fosse um jogo de xadrez. Por exemplo, Deus vai lá e faz uma jogada. Só que um xadrez é jogado por duas pessoas. Se o outro jogador não fizer a próxima jogada, o jogo vai paralisar ali e não vai acontecer nada. Vai ficar um jogo monótono, chato, não vai acontecer nada. Agora, se você vai lá, pega, vamos supor que isso aqui é outra pedra, e joga, faz a sua jogada, Deus vai fazer a próxima. E o jogo vai acontecer. O jogo ele vai acontecer. Assim, não quer dizer que assim, Deus é um jogador. Não, não é isso. É um exemplo de que Deus ele pratica uma ação. Ele coloca no seu coração, ele te fala através da palavra, ele te fala através da pregação, através de um irmão, através do testemunho interior, mas ele já fez a parte dele. E você? Depois que Deus falou com você, qual foi o seu posicionamento? Você fez a próxima jogada? Você respondeu a Deus sobre o que Ele tem te chamado? Como falei, Josué viu tudo que Deus fez através de Moisés. Né? E Moisés, vamos colocar no xadrez de novo, foi um grande jogador. Deus aparece para ele lá na sarça. Ele fala, não, eu não tenho condição de ir, Deus. Não, mas eu que fiz a boca, eu que fiz a língua, eu sou Deus, eu vou te capacitar. Então ele toma aquilo para si e vai para o Egito. Então ele faz a jogada. Quando ele vai para o Egito, Deus,
começa a falar, agora você faz isso, ele vai lá, obedece e faz. Agora você vai fazer aquilo, ele vai, obedece e faz. E toda vez que Moisés obedece, Deus opera um grande milagre. Até a saída do povo do Egito, a abertura do Mar Vermelho, o maná, e a história vocês conhecem muito bem. Então, Moisés, ele obedecia a esse chamado de Deus. Então, Josué viu isso tudo, né? Viu isso tudo acontecer. Quando Deus chama ele se coloca ali, não, eu estou aqui, Deus. E ele resolve cumprir o chamado de Deus. Então, ele faz a jogada positiva, né? Deus coloca para ele ali uma jogada e ele vai lá e faz a jogada dele. E a obra de Deus começa a andar. E ali precisava disso para que o povo alcançasse a terra prometida. Então, qual a sua posição nesta manhã? Como te falei, sonda o seu coração, analise o seu pensamento, as suas memórias, vai trazendo à tona tudo aquilo que Deus já falou com você. Vai trazendo à tona tudo aquilo que você já aprendeu nas aulas da EBD, nas pregações, nas aulas lá em cima com os outros professores. Quando você ouve uma palavra, eu tenho certeza que o seu coração queima. Vem ideias na mente, né? Qual dessas você colocou em prática? Qual dessas você colocou em prática? E aí, o que Deus fala com Josué? Deixa bem claro, Josué, que ele deveria ser forte e corajoso. Você tem sido forte e corajoso para cumprir aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Então, seja forte e corajoso. Você, adolescente, menina, seja forte e corajosa. Então, se levante e cumpre aquilo que Deus tem chamado para você. Então, vamos para os nossos tópicos. Primeiro, a passagem pelo Jordão. Então, Moisés, ele tinha falecido, né? Tinha morrido. Deus chama Josué, coloca ele como líder daquele povo, fala para ele ser forte, corajoso e coloca outras condições, que ele tinha que meditar na lei, ele tinha que guardar aquela lei que Deus tinha dado através de Moisés, meditar, que ele não deveria se apartar da boca dele, e ele deveria ser obediente àquilo dali. Então Deus coloca ali para ele o que ele deveria fazer para ser bem-sucedido, né? E se ele não cumprisse aquilo, nada aconteceria, né? Então, o primordial é ser obediente, ser temente a Deus, né? Eu lembro de uma aula que eu dei falando sobre inteligência e sabedoria. Inteligência é você ler e entender o que está escrito aqui, e sabedoria é você colocar em prática. Então, isso que ele está falando com Josué aqui se aplica aos nossos dias. Deus tem te chamado para ser forte e corajoso, mas também tem te chamado para você guardar a palavra, para você colocar a palavra no seu coração, para você meditar nela dia e noite, para você colocar essa palavra aplicada no seu dia a dia. Na escola, você não é um simples aluno, você é um cidadão do céu. Então, lá você tem que se posicionar como um cidadão do céu, com essas palavras, com a lei, com as escrituras da sua boca. Você deve ser obediente, você deve temer a Deus. Quando alguém vem falar alguma coisa, isso tem que estar dentro de você e você colocar em prática. Mas vamos lá para o nosso tópico. A passagem pelo Jordão. Então ele chega no Jordão. Deus poderia ter feito de forma diferente. O Jordão é um rio, não é igual o Mar Vermelho, né? É um rio estreito, é um rio com uma extensão tão larga. Ele poderia ter ido para uma região que daria passagem sem muita dificuldade. Ele poderia ter esperado um momento de estiagem, que as águas do rio elas baixam por causa das poucas chuvas, eles conseguissem passar. Mas não, Deus escolheu um momento onde eles estavam. Era o momento da colheita, então eles tinham muita coisa para carregar e seria difícil de atravessar. E o momento que essa parte do rio estava com muita água, né? Mas por que Deus fez? Porque Deus ele queria mostrar para aquele povo que ele era o mesmo, né? O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho era o mesmo Deus que estava ali com ele, o mesmo Deus que fez os milagres lá no Egito, que fez os milagres lá no deserto, era o mesmo. Ele queria marcar isso na memória daquele povo que estava ali, que não viu aqueles milagres acontecerem. Muitos deles não viram, só tinha Josué e Caleb ali, que eram verdadeiramente fiéis a Deus. Era uma nova geração que
estava se levantando ali, muitos deles não viram. Então Deus queria marcar na mente deles: eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu abri o Mar Vermelho, eu vou abrir também o Rio Jordão para vocês passarem. Eu escolhi Josué como líder porque eu sou o Senhor e eu nomeio aqueles que me amam, aqueles que são obedientes. Então, era marcar na mente deles que ele estava presente, que é um Deus que faz milagres, é um Deus que escolhe, capacita as pessoas. Então, eu queria confirmar o ministério de Josué ali também naquele momento. E aí, quando eles vão atravessar aquele rio, os sacerdotes com a Arca da Aliança, eles chegam perto do rio, o rio para de correr, vira um paredão de água, daqui a pouco a gente vai assistir o vídeo, e eles param no meio do rio e o povo passa a seco, assim como foi no Mar Vermelho. E assim, depois que o povo todo passou, eles pegaram 12 pedras ali de dentro daquele rio, que simboliza as 12 tribos de Israel, para fazer um altar. E aí aquilo dali ficou como um memorial para aquela geração, que eles estavam servindo a um Deus que era fiel. Eles estavam em uma terra de gigantes, uma terra de um povo que era rebelde, que não amava a Deus, um povo violento, mas eles não estavam indo sozinhos. Eles estavam indo conquistar uma terra que teria batalha? Teria, mas eles não estavam sozinhos, eles estavam com Deus e Deus estaria com eles o tempo todo. Enquanto eles fossem obedientes a Deus, Deus estaria com eles. Nosso segundo tópico é a conquista de Jericó. Como vocês conhecem muito bem essa história, o muro de Jericó era um muro muito alto e muito largo, né? Humanamente era impossível transpassar aquele muro, né? Era uma cidade muito fortificada, né? E o povo de Jericó ele confiava. Eles abriram o mar, o Deus deles está achando que é poderoso, mas essa muralha eles não vão conseguir passar. Então, eles se sentiram seguros, né? Mas antes disso, Deus tinha enviado, Josué tinha enviado os espias para espiar a terra. Eles entraram em Jericó. Tem a história de Raabe, que protegeu ali os espias. E isso Deus abençoa aqueles que abençoam o seu povo também. Então, a história de Raabe, que ela foi livre, né? Ela não foi destruída junto com a cidade. Deus livrou a vida de Raabe por ela ter. Ela viu o que Deus estava fazendo, então ela temeu a Deus, preservou ali os espias, mesmo correndo risco de morte, que ela poderia ter sido assassinada pelo povo daquela cidade, se eles encontrassem os espias. E ali, quando o povo chega e vê aquela muralha, Deus dá uma ordem. De novo, a parte da obediência. Deus dá uma ordem. Vocês vão marchar 6 dias em volta da cidade. E no 7º dia vocês vão marchar 7 vezes, vão tocar a trombeta e vão dar um grito. Se você pensar assim, humanamente, que sentido faz isso? Né? E uns começam a elaborar ideias do que possa ter acontecido. Né? A gente não estava lá, não tem como a gente medir a quantidade de decibéis que foi, porque eles caminharam, a terra tremeu, porque nosso Deus, ele pode operar um milagre e destruir, apenas com uma pessoa destruir aquela muralha, e ele pode usar os recursos, porque ele é o Deus da física, ele é o Deus da química. Aquele pessoal caminhou, isso também pode ter abalado as estruturas e com o som, aquele barulho, ter abalado os muros, eles ter caído. Mas isso é uma ideia minha, né? Não tem isso escrito em lugar nenhum. E ele pode ter feito um milagre por causa da obediência daquele povo. Né? Eles podiam ter marchado assim, vai adiantar. Marchar? Ih, Josué, você está doido. Para marchar em volta da cidade, depois gritar e tocar a trombeta. Isso vai derrubar esse muro. Eles podiam ter ficado incrédulos. Eles podiam não ter obedecido. Mas eles marcharam, foram até o final. E quando eles gritaram e tocaram a trombeta, aqueles muros caíram e o poder de Deus ele foi manifestado ali, porque nosso Deus é um Deus que faz milagres, é um Deus que derruba as muralhas. Então, às vezes, você está enfrentando muralhas no seu coração, rejeitando a palavra que Deus tem ensinado.
Você tem colocado muralhas no seu coração, rejeitando a palavra que os seus pais têm falado com você. Você tem colocado muralhas no seu coração, rejeitando a voz do Espírito Santo quando ele fala com você. Então, essas muralhas, elas podem ser quebradas. Essas muralhas, elas podem ser desfeitas. Basta você escolher ter uma vida de obediência e seguir aquilo que Deus fala. Se você ouvir, às vezes você está passando por uma dificuldade, uma luta na sua vida, uma provação, é uma muralha. É uma muralha. E às vezes você acha que você não vai conseguir suportar, que você não vai conseguir destruir aquela muralha. E você sozinho, você não consegue mesmo. Nós não somos capazes de resolver os nossos problemas sozinhos. Mas se você for obediente a Deus, Ele estará com você nessa batalha. E essa muralha será desfeita. A muralha da angústia, a muralha da tristeza, do desânimo. Então, qual é a muralha que você está enfrentando? Deus, Ele pode destruir. Então, Ele pode parar o rio para você passar, e Ele pode quebrar a muralha para você destruir os problemas da sua vida e ter uma vida com Deus plena. Glória a Deus. E segundo, tem a batalha em Gibeão. O que aconteceu aqui? Tinha ali os povos ao redor, e Deus fazendo milagres extraordinários, e o povo de Israel vencendo as batalhas. E os gibeonitas falaram assim: a gente vai morrer. Esse povo está destruindo todo mundo, o Deus dele é poderoso. Vamos enganar, vamos propor uma aliança, mas sem eles saberem que nós somos gibeonitas. E eles foram, chegaram, botaram roupas rasgadas, roupas velhas, cântaros secos, e chegaram até o acampamento ali dos israelitas, e falaram que eles estavam vindo de longe, que ouviram falar de Deus, e eles estavam ali para se juntar, que eles queriam servir aquele Deus. Contaram uma mentira, né? Contaram uma mentira. E aí, Josué ali deu um vacilo. Ele, em vez de consultar a Deus, né? Então, tudo que você vai fazer, nós precisamos consultar a Deus através da oração, através da busca, conversando com os pastores, com o professor da sua sala aqui na igreja, com uma pessoa mais experiente, que tem uma vida de oração. Para você não tomar a decisão de qualquer jeito, né, ou na empolgação. Às vezes nós tomamos decisão assim, você acha que uma coisa muito boa que vai acontecer, você acha que se não tomar a decisão naquele momento, você vai perder uma oportunidade que é única na sua vida. E isso aconteceu com o povo de Israel. Eles quiseram firmar uma aliança, os gibeonitas quiseram firmar uma aliança com o povo de Israel. Eles não consultaram a Deus e fizeram uma aliança. Depois que a aliança já tinha sido feita, eles foram descobrir que eles não eram de longe, eram um daqueles povos que estavam ali. Só que nosso Deus também, irmãos, é um Deus, Ele é justo. Se você fez uma aliança, você vai ter que cumprir isso. Então é muito sério isso, adolescente. A aliança que você vai fazer com um colega da escola, olha as amizades com que você tem andado. Depois que você fizer uma aliança com ele, para você desfazer, vai ser muito difícil, né? Ele pode te levar para caminhos onde você nunca andaria, e você vai ter que andar por causa dessa aliança. E isso pode te tirar da presença do Senhor. Vocês vão casar no futuro. Então, não tenha pressa. Essa é a hora de você estudar a palavra, a hora de você orar, a hora de você se dedicar aos estudos na escola, se preparar, pensar em fazer um bom curso superior, pensar em se formar, ter um bom emprego, ter uma estrutura financeira, uma estrutura emocional sadia, formada. Não está na hora de pensar em namorada agora, não. Não está na hora. Mas, às vezes, você se encanta. Nossa, que menina bonita. Nossa, que rapaz bonito. Ai, estou apaixonado. E não dorme, e fica pensando dia e noite, aí não estuda direito, aí para de orar, para de ler a Bíblia, fica no mundo da lua, aí toma uma decisão errada. Por quê? Primeiro, não era a hora. Eles estavam entrando naquela terra para dominar, para conquistar. Era a terra que Deus estava dando para eles. Não estava na hora de fazer aliança, não. Estava na hora de destruir aquele povo incrédulo.
Mesma coisa, vocês estão na hora de se prepararem para vocês chegarem, quando chegar na fase adulta, vocês são adultos com conhecimento bíblico, com conhecimento acadêmico, com as emoções saradas. Não, é pensar em namorar. Vocês não estão com idade para isso não, gente. Para com isso. Fala com o outro, vocês são crente, não? Tá na hora não. Então, se concentra. Não está na hora de você fazer essas alianças. Ah, mas eu gosto de fulano. Então, você não precisa falar com ninguém. Você vai orar. Vai orar. Se for para ser, Deus ele vai te dar aquela pessoa. Ele vai propiciar. E se não for, Deus vai te dar quem você precisa. Um marido fiel, íntegro, justo, trabalhador, de oração, que vai te amar. Uma esposa idônea, fiel, justa. Então é só você orar, você não precisa fazer aliança agora não, está muito cedo para isso. Não está na hora das alianças. E principalmente quando você não consulta a Deus, que foi o caso aqui, não consultar a Deus e ficar atrelados a esse povo. Por quê? Porque não consultaram a Deus antes. E aí teve a guerra, eles tiveram que ir para uma guerra que não era deles. Por um povo que eles deveriam ter destruído e que fizeram uma aliança. Olha só o problema, às vezes você vê lá na frente você vai fazer uma escolha errada agora, e que lá na frente você não vai ter como sair. Você casou? Esquece. Você vai ficar casado, às vezes, minha mulher é uma mocreia. Vai ficar casada com essa mocreia até você morrer, porque você escolheu, você fez aliança antes da hora, você não perguntou a Deus. Eu estou numa profissão que eu não gosto, eu sou infeliz, não tem nada que ser infeliz, não. Você escolheu, você não perguntou a Deus. Então, assume a responsabilidade e vai até o final. Seja um homem e mulher de verdade e assuma a responsabilidade. Então, não está na hora. E aí, Deus, como é misericordioso, Ele deu o livramento, Ele deu esta guerra ali ao exército de Israel. Eles venceram. Aquela parte que Josué ora e o sol para, de um lado, a lua no outro. Eles conseguem manter, mas foi uma batalha difícil. Se a noite chegasse, Israel estaria perdida. Entendeu? Então, você vai fazer uma escolha. Deus pode até você se arrepender, mas você não vai ter como se apartar daquela aliança que você fez. E você vai ficar ali sempre no perigo de chegar à noite e você perder essa batalha. Então, Deus foi misericordioso com Israel. Nos dias de hoje, Deus tem sido misericordioso com muita gente que fez as escolhas, mas isso eu fico sempre ali, no limite da noite cair, eles perderem a batalha. Então, você quer ter uma vida plena, tranquila e sossegada? Se entregue a Deus e faça suas escolhas pautadas na palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus quer? Glória a Deus. Agora eu vou orar. Deus, confirma isso. E vai orar até você obter a resposta de Deus. Às vezes pode ser de um dia para o outro, às vezes poderá uma semana, um mês, um ano, 5 anos. Não importa o tempo, mas seja paciente. E Deus tem riquezas, mas que vocês não podem nem imaginar. Então, se concentrem no alvo que é mais importante, que é Cristo, e o restante Deus vai cuidar. Terceiro tópico, a organização da terra. Então, depois de muitas batalhas, eles conquistaram ali a região. E ele começa a fazer a divisão da terra de uma forma justa, né? As tribos maiores ficaram com as porções maiores e as tribos menores com as porções menores, para fazer uma divisão ali mais igualitária, mais justa. Mas nessa passagem o que nos chama a atenção é de um homem chamado Caleb. Caleb, ele era príncipe de Judá. Ele tinha 45 anos quando Hebron foi prometida a ele. Lá no deserto, lá quando ele estava com Moisés ainda, né? Quando ele foi espiar Canaã, Deus prometeu que daria Hebron para ele, né? E ele foi obediente, ele foi forte, ele foi corajoso, ele se manteve firme. E olha só, passado 40 anos, Caleb já estava agora com 85, a sua determinação foi tão grande que ele afirmou que ele estava com 85 anos, com a mesma força e a mesma disposição que ele recebeu quando ele estava lá no passado com 45 anos.
Então, Deus, Ele pode te fortalecer em todas as etapas da sua vida. Hoje, adolescente, você está com vigor, está jovem, está novo, mas Deus pode, se você for obediente, se você for temente a Deus, você vai ver e for paciente, ó, passaram 40 anos para essa promessa se cumprir, para ele receber aquilo que foi prometido a ele, mas ele se manteve firme. E Deus, como ele foi fiel, ele foi obediente, as forças dele foram as mesmas. Ele não desfaleceu em nada e continuou batalhando do mesmo jeito até que Deus respondesse a essa promessa. Então Caleb foi extremamente confiante a Deus. Ele tinha certeza que os inimigos seriam derrotados. Então, como eu falei no início, você tem muralhas para transpor, para destruir. Mas você tem que ter uma certeza no seu coração, que Deus, Ele vence essas batalhas por você, mas tem as condições. Você precisa ser obediente, você precisa ser temente a Deus, você precisa guardar as palavras e você precisa ser forte e corajoso. Nada de ficar murmurando. Então vamos para a nossa conclusão. Deus, Ele foi com Josué durante todos os dias da sua vida. Josué foi temente a Deus, ouviu, foi forte e corajoso, foi um excelente comandante de guerra, né, guiando aquele povo ali na conquista da terra prometida. E ele começou sendo obediente desde quando ele era um aprendiz lá com Moisés. Né? Ele não se tornou um aprendiz de Moisés à toa, é porque Moisés viu nele algo diferente, né? O temor a Deus, o amor a Deus, o amor em querer realizar, a obediência. E isso não é só na igreja que as pessoas observam, não. Quando você é diferente, no mundo as pessoas te observam. Não, esse menino é diferente, essa moça é diferente. O que tem nele de diferente? E aí, sem que eles saibam, as portas elas se abrem para você porque você é diferente. Então, seja diferente. Não queira imitar o mundo vai de mal a pior. Olha, desculpe a palavra, cada tranqueira que tem acontecido. Olha os jovens e adolescentes de hoje. Olha isso. Vocês querem imitar esse mundo? Vocês querem imitar a essa sociedade? Uma sociedade doente? Não, mas vocês podem ser diferentes. Vocês podem chegar na escola, no futuro trabalho de vocês, e as pessoas olham para você, opa, fulano é diferente, tem algo nele diferente. Não coloca ele para ser o chefe disso daqui porque ele é diferente. Não, ele vai resolver esse problema aqui porque ele é diferente. Então, assuma a sua posição. As histórias de Josué contra os inimigos vieram da mão de Deus e só de Deus vem a nossa salvação. Então, se você quer ser vitorioso, você é só. Esse capítulo, o capítulo 1, ele é um manual do que você deve fazer para ser vitorioso na sua vida. Ser forte, firme no que você tem ouvido sobre a palavra de Deus. E ser corajoso para você colocar, não, eu creio nisso daqui, ó. Não creio nessas ideologias aí que estou dizendo. Eu creio que o que Deus fala. Então, seja forte, se posicione, seja corajoso para se posicionar. Você precisa ter um relacionamento com Deus. E como você tem esse relacionamento com Deus? É guardando a lei, como ele falou com Josué, guardando a palavra de Deus no seu coração, meditando nela, lendo as Escrituras todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, nas aulas que vocês têm às quartas-feiras, nas jornadas. É prestar atenção. Eu vejo adolescente lá na aula, às vezes lá no fundo, conversando, brincando. A primeira batalha que você enfrentar, você vai cair. Então acorde e se posicione. Então, para você ter um relacionamento com Deus, você tem que estar de ouvidos bem atentos na palavra, nas escrituras, na oração, sendo ali sensível ao que o Espírito Santo vai te dizer, vai te direcionar. E o mais importante de tudo, ser obediente. Ser obediente a seus pais, porque a palavra diz que obedecer aos pais é o único mandamento com promessa que diz que você vai viver e viver muito.
Muitos jovens estão morrendo. Olha a estatística de jovens mortos, porque são desobedientes. Então, seja obediente aos seus pais, a não ser naquilo que desonre o nome do Senhor. Mas seja obediente, honre eles. Seu pai pode ser, às vezes, uma muralha que você precisa orar para quebrar, para ele se converter. Mas honre ele é seu pai. Deus colocou ele como seu pai. Então honre ele, a sua mãe, a mesma coisa. Então honre seu pai e principalmente honre a Deus. Seja obediente a Deus. E você vai vencer as suas muralhas. Você vai passar em seco pelos rios da sua vida. Cuidado com as alianças que você tem feito e se posicione que você será como Josué e Caleb, forte e corajoso para vencer. Tá bom, meus queridos? Então, a nossa aula se encerra aqui. Agora nós vamos para um momento muito importante da nossa aula, que é o momento da oferta. Então, seja forte e corajoso para ofertar. Então, oferte nessa manhã, com graça, com alegria. Ofertar é um mandamento. Então, olha só, na oferta vocês já estão cumprindo o que está em Josué 1. Você tem que ser forte e corajoso para ver se tirar a notinha que você ia tomar um sorvete, ia comer uma pizza, ia comer um hambúrguer e ofertar. O hambúrguer você pode comer semana que vem, desinterar ali o dinheiro. Então, parece bobeira, mas é uma coisa que mexe lá dentro da gente. É um prazer que a sua carne vai sentir, mas que você pode comer depois, né? Qual o problema? Então, seja forte e corajoso para ofertar. Seja obediente à lei, às escrituras. Tenha ela na sua boca para você lembrar sempre que a oferta é importante. Então, aproveite esse momento para você cumprir todo esse capítulo, né? O versículo 9. Não te mandei eu? Esforça e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. Então, ofertar, você não precisa temer, você não precisa se espantar, porque o Senhor é contigo para te retribuir, muitas vezes mais. E onde quer que você andares, Ele sempre estará contigo. Se você cumprir o que falamos aqui nessa aula, e se você tiver um coração generoso a Deus. Vamos ofertar então, e até a nossa próxima aula. Fique com Deus, a paz do Senhor. A solidão vem, ela quer me destruir, e o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo, não sei de onde veio todo esse medo, e a culpa quer me convencer de que isso vem de mim, pondo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos, mas isso não é o que o meu pai diz pra mim.